Pronto, gravação iniciada. Vamos começar nossa aula de teoria da decisão e recursos. E a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que é o recurso de apelação. E também hoje, né, eu tinha prometido de corrigir o simulado com vocês. Vocês só não estão com o simulado em mãos, né? Semana que vem eu vou entregar, sem falta. Mas aí vocês vão ver na tela o simulado com gabarito e tudo mais. Posso deixar a prova disponível para vocês também, né? Então, vocês vão ter acesso às provas, né, físicas na próxima semana e eu corrijo aqui com vocês hoje também o simulado, certo? Vamos lá, então. Deixa eu Ótimo. compartilhar a tela com vocês para a gente retomar o assunto de onde paramos na aula passada. Como nossa aula é aqui pelo Teams, eu vou pedir para vocês deixarem sempre o microfone de vocês no mudo, para não dar interferência, mas sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, como fazem na sala de aula, é só, né, tirar o mudo do microfone e fazer a pergunta. Pode falar, fica à vontade. E se quiser mandar pelo chat, também pode mandar a pergunta pelo chat, viu? Fiquem à vontade aí, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Estão vendo aí o slide? Sim. Pronto. Estão vendo, né? Continuam vendo? Sim, dos recursos em espécie, né? Pronto. Então, vamos ver aqui. Nós estamos vendo o recurso de apelação. E o que a gente já viu até agora, né? Foi o seguinte: a fundamentação legal e o cabimento, né? O artigo 994, inciso 1º, determina lá o cabimento legal do recurso de apelação, e isso de maneira geral, né? E de maneira mais específica, os artigos 1009 a 1014 do CPC vão determinar as regras gerais de aplicação da apelação. Aí já vimos, né, que o cabimento da apelação é para atacar sentenças em geral, porém, o nosso CPC atual traz outra possibilidade, né? Além da sentença, que é o caso mais comum, também é possível apelar das decisões interlocutórias que não sejam agraváveis. Como veremos, né, no próximo assunto, o rol do agravo de instrumento ele é um rol taxativo, aparentemente taxativo. Então, saindo daquele rol do artigo 1015, o que não for possível agravar pode ser apelado, né? Essa foi uma inovação do CPC que eu comentei na semana passada com vocês. Os requisitos para apelação estão no artigo 1010, a gente já viu, né? Tem que ter lá a petição dirigida ao juízo de primeiro grau, né? É o juiz de primeiro grau que recebe a apelação para poder fazer lá a intimação do apelado para interpor as contrarrazões e depois ele encaminha para o tribunal competente, né? Para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Superior lá que seja competente. A intimação para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 dias. E aí as hipóteses de interposição a gente já viu, né? Também. Aqui só lembrando, né, que nem toda sentença ela comporta necessariamente uma apelação, porque se houver outras hipóteses de recurso previstas em lei, a gente deve seguir o que está previsto em lei. Então, a gente viu isso aí na aula passada, né? Então, no caso de sentença proferida em execução fiscal com valor igual ou inferior a 50 ORTNs, nesse caso, o recurso cabível serão os embargos infringentes de alçada. Já no caso das decisões que decretam a falência, o recurso cabível vai ser o agravo de instrumento. Já as proferidas nos juizados especiais cíveis, o recurso cabível é o recurso inominado, que aparece só como recurso. Nas ações que tramitam na Justiça Federal, se de um lado envolverem um estrangeiro e do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, aí o caso é de recurso ordinário, para o STJ, né, determinar aí o prosseguimento desse recurso. Então, são, portanto, 4 situações em lei, né, que trazem exceções à situação de apelação, né, como recurso cabível para as sentenças. Então, nem toda sentença comporta recurso de apelação. Se houver outra previsão em lei, a gente segue o que estiver na lei. Bom, aí já vimos isso, né? A questão de impugnação de decisões interlocutórias e a decisão
via sentença, como é que funciona. Outra coisa que eu falei foi sobre isso, né? Se é possível apelar somente sobre uma decisão interlocutória, mas aí é uma questão arriscada do ponto de vista processual, já que a decisão interlocutória não necessariamente trouxe uma análise completa, como a gente chama cognição exauriente, né? Sobre o mérito da causa. Então, pode ser que, né, e a possibilidade é grande, de que essa apelação não seja conhecida, né? E também não seja provida. Aí, lembrando, né, que o apelante deve abrir um capítulo preliminar para tratar das decisões interlocutórias. Então, para cada decisão, abre lá um capítulo para tratar daquela questão, né? E aí, sobre a sentença, também faz esse capítulo específico para tratar da impugnação da sentença. Aí a gente viu como funcionam as contrarrazões, né? E aí, nas contrarrazões, você tem um recurso subordinado ou incondicionado, né? Vimos, então, que o prazo para interposição da apelação, como os demais prazos em geral para os recursos, é de 15 dias úteis, né? E aí, essa apelação é interposta no juízo de primeiro grau e dali vai ser encaminhado para o tribunal, né? E aí, quem faz o juízo inicial de admissibilidade hoje é o desembargador relator, ou ministro relator, se for para um tribunal superior, né? Então, o juiz de primeiro grau hoje ele só tem essa atribuição de receber a distribuição inicial da apelação, determinar a intimação do apelado para as contrarrazões, cumprida essa etapa, então ele remete os autos para o tribunal competente, e aí, lá no tribunal competente, o desembargador relator é que faz o juízo de admissibilidade e dá andamento ao recurso. Então, veja, né? Não cabe ao juiz de primeiro grau atribuir efeitos recursais à apelação, e a questão do efeito suspensivo é uma regra geral, né, dos termos do artigo 1012, né, que aí, então, determina que, no caso da apelação, ela terá efeito suspensivo, em regra, mas não sempre ou nem sempre haverá essa regra sendo obedecida, né? Porque existem essas 6 exceções, né, que estão no parágrafo 1º do artigo. Então, quando a sentença determina interdição, condenação a pagar alimentos, quando homologa divisão ou demarcação de terras, quando julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, quando confirma, concede ou revoga tutela provisória, aí nesse caso só em relação à tutela provisória, e quando a sentença extingue sem solução de mérito ou julga improcedentes embargos do executado, aí nesse caso essas são as exceções ao efeito suspensivo. Então, nesses 6 casos, o processo continua andando mesmo com a interposição da apelação, certo? Então, essa é uma exceção à regra que a gente acabou de ver aí, de rever, na verdade. Então, aí estão as exceções, parágrafo 1º do artigo 1012. Mas aí é possível pedir, né, ou requerer a suspensão, né, o efeito suspensivo do processo, já que o parágrafo 4º determina, né, que se o apelante demonstra a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, aí é possível que o juiz mude de ideia, né? Além do que está na lei, ele pode determinar. Se essas situações forem bem fundamentadas, a possibilidade de determinação do efeito suspensivo para o recurso, né? Mas aí, veja, é preciso que a parte faça o requerimento disso, faça o pedido, né, dessa concessão do efeito suspensivo quando interpor as razões ou as contrarrazões do recurso, certo? Então, veja que esse rol de hipóteses não é exaustivo, né, para as exceções ao efeito suspensivo, já que existem também outras leis em que determina-se a vedação ao efeito suspensivo. Aí são essas 6 hipóteses, né? Essas outras 6 hipóteses. Lei de ação civil pública, sentença em ações de despejo, sentença que concede habeas data, sentença concessiva no mandado de segurança, sentença que destituir ambos ou qualquer um dos genitores, sentença que deferir a adoção,
salvo adoção internacional, ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Então, nessas 6 hipóteses aí que estão em outras leis fora do CPC, também não haverá, em regra, né, a concessão do efeito suspensivo à apelação, certo? Aí a gente viu também a questão do efeito devolutivo, né? Então, nesse caso, nem sempre haverá o efeito devolutivo, né? E aí, nas situações em que o efeito for meramente devolutivo, o apelado pode promover o pedido de cumprimento provisório após a publicação da sentença. Então, é possível pedir o cumprimento provisório da sentença, mesmo durante o trâmite do recurso de apelação, né? Só que aí a eficácia pode ser suspensa pelo relator se o apelante demonstra a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou difícil reparação. E aí, então, para isso, né, o apelante formula ao tribunal um pedido de concessão do efeito suspensivo. E aí, esse pedido, ele tem um momento claro para ser solicitado, né? Ele vai ser entre a interposição e a distribuição da apelação, certo? Então, essa concessão do efeito suspensivo é solicitada depois da interposição. Então, é entre a interposição e a distribuição. E aí cabe ao relator prevento ou diretamente ao relator que já tenha recebido a apelação, né, analisar esse pedido e realmente determinar, né, se é cabível ou se não é cabível a concessão do efeito suspensivo. Aí Professor, o Fabiano colocou uma pergunta aí no chat. Opa, obrigado Uma por dúvida do Fabiano. Tá. Quando eu estou aqui na tela cheia, eu acabo não vendo o chat. Aí vocês me avisam, viu? Pode avisar. Por isso que eu estou lhe avisando, porque eu sei que você está aí sem conseguir ver. Obrigado. Não. E tinha gente esperando para ser admitida aqui na reunião também. Deixa eu ver aqui. Sim, a pergunta do Fabiano é se o recurso inominado tem prazo de 10 dias. Isso. É porque é o seguinte, o que eu falei na aula passada sobre a questão, eu já falei em outras aulas também, né, que o CPC atual, ele unificou os prazos para recursos, certo? Mas essa unificação, ela aconteceu em relação aos prazos que estão no CPC. Como o recurso inominado ele está na Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099, ele tem outro prazo, justamente porque ele foi criado na época em que havia aquela dinâmica que eu já expliquei para vocês, que os prazos de recursos eles eram bem diferentes. Cada recurso tinha um prazo. E aí a gente tinha aquela dificuldade de lembrar, né? Um é 10 dias, outro 15, outro 5. E aí, como esse recurso ele não foi absorvido, o inominado, ele não foi absorvido pelo novo CPC, já que ele está presente na Lei dos Juizados Especiais, então ele manteve essa dinâmica anterior. Então, esse é outro caso, né, de recurso que tem um prazo diferente. Então, no CPC, a gente só vai ter um prazo ali unificado como regra, que é o de 15 dias, né? E a exceção vai ser o embargo de declaração, são 5 dias. Né? Os embargos de declaração têm 5 dias. Mas fora do CPC, podem existir outros recursos que tenham outros prazos. E esse é o caso, né? Então, o recurso inominado, que é lá o recurso cabível nas decisões dos juizados especiais, ele tem prazo de 10 dias. Aí vocês já se ligam também nessa outra exceção, certo? Então, aquilo que eu falei em relação aos prazos unificados, isso traz a questão do CPC. No CPC, realmente, né, todos os prazos eles foram unificados. Porém, em outras leis, né, os recursos que lá estiverem presentes provavelmente podem ter outros prazos. E esse é um dos casos. Mas aí, à medida que a gente for vendo aqui os recursos, como a gente já está vendo, aí eu vou passando para vocês esses prazos, né? Então, vocês já se ligam. Tem outra exceção, né? Então, fora outras exceções. Fora do CPC, tem outras exceções. No CPC, a única exceção é embargos de declaração. Né? Os demais recursos todos têm prazo de 15 dias. Mas fora do CPC, outras leis podem prever outros prazos. E esse é um caso, né? Um dos casos, que é o recurso inominado. Certo? Ok. Beleza. Vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Qualquer pergunta é só mandar no chat aí, eu vou falar, tá bom? Vou voltar aqui para a tela cheia.
Vamos lá. Estão vendo aí o slide de novo? Sim. Ok. Então, voltando aqui, né, eu estava falando sobre o efeito devolutivo, né, a devolutividade do recurso, né? Então, o recurso de apelação, ele é visto como um recurso de ampla devolutividade, ou seja, é um recurso que traz aí muitas hipóteses, né, muitas situações em que é possível executar o efeito devolutivo da apelação. E isso acontece porque o recurso de apelação é o recurso mais amplo que a gente tem nessa esfera dos recursos oferecida pelo CPC. Então, na apelação, a gente pode impugnar qualquer vício encontrado na sentença. E aí eu falei sobre isso, né? No artigo 1013. Então, por exemplo, aqui, o artigo 1013, parágrafo 1º, traz isso, né? Será objeto de apreciação todas as questões, serão objeto, né? Todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, né? E aí é possível até pedir produção de provas dentro da apelação, né? Dentro daquilo que foi a argumentação do apelante e do apelado. Então, aqui, em relação à questão do efeito devolutivo, é possível que se faça a devolução, né? O efeito devolutivo, em qualquer vício, seja ele vício de forma, que é o chamado erro in procedendo, ou erro de julgamento, que é o erro in iudicando. E aí, só lembrando, né? O erro in procedendo vai acontecer quando ocorrer questões de procedimento, de forma no processo, e aí, nesse caso, a tendência é de que se trate de um recurso total. E aí, o pedido provavelmente será para anular integralmente, totalmente, a sentença que gerou a apelação. Então, nos vícios de forma, a gente tem aí as situações que podem trazer vício de natureza intrínseca, ou seja, um vício ligado à formação da sentença, ou um erro de natureza extrínseca, né? Um vício processual ou procedimental. Então, são questões mais formais, questões que, né, de formalidades que foram desobedecidas durante o trâmite do processo, que levaram a uma sentença viciada ou que levaram à prática de um ato processual ou de um ato procedimental que foi viciado, certo? Já no caso do erro in iudicando, que é o erro de julgamento, aí nesse caso você pode determinar no seu pedido de apelação a possibilidade de uma impugnação parcial ou de uma impugnação total, né? Então, quando você alega um erro de julgamento, esse é um erro sobre o mérito da causa, e aí o mérito recursal vai ser o erro da atividade do julgador quanto à aplicabilidade da lei ou da norma jurídica para o caso. Então, aí você pede a reforma da decisão, né, nesses casos, e aí a reforma pode ser total ou parcial, dependendo do grau desse vício, né, em relação ao julgamento. E aí, então, na confecção da peça recursal, a parte escolhe a matéria que vai ser transferida à análise do tribunal, e aí é possível impugnar uma ou algumas partes da sentença, ou todas, né? E aí, lembrando que existe desde o início do processo, né? Lá em TGP a gente viu isso, né? O princípio do dispositivo. Aqui também na fase recursal também haverá o princípio do dispositivo. Então, o relator, né? O desembargador relator e os demais desembargadores que julgarem a apelação, eles não podem julgar questões que não estejam presentes no recurso de apelação. Então, o recurso aqui ele não pode ter do tribunal manifestação sobre matéria que não houve apelação, certo? Então, a ausência de impugnação por parte do apelante ou do apelado leva à impossibilidade de se rever partes da sentença que já foram decididas, mas que não foram discutidas. Que aí essas partes que não foram objeto da apelação transitam em julgado, não podem mais ser discutidas. Ou vão ser discutidas em outro recurso, caso seja cabível. Então, se for comprovado o vício, aí vai se justificar, por parte ali da decisão do tribunal, a invalidação da sentença em apelação, né? Então, como a apelação é o recurso que tem o maior grau de devolutividade, vai ser possível arguir a matéria fática também, né? Assim como no processo inicial, e aí pode haver essa inserção da matéria fática no erro in iudicando, e pode-se pleitear ao tribunal que reveja essa decisão que proferiu esse resultado viciado em relação aos fatos apresentados no processo originário.
Também vai haver na apelação, né, que é um caso que não é muito comum aos recursos, mas nesse caso é possível, ampla possibilidade de reexame de provas. E aí o tribunal vai ter competência para rever a discussão probatória, existindo inclusive a possibilidade excepcional de produção de prova no próprio tribunal, que é o que prevê o artigo 938, parágrafo 3º do CPC. Então, o próprio tribunal pode pedir novas provas ou provas mais robustas sobre aquele fato que ainda não foi, né, devidamente esclarecido. Então, a apelação pode ter até essa produção nova de provas que não foram produzidas lá na fase inicial, né, no processo de conhecimento. Desde que, claro, sejam provas essenciais para o conhecimento e o provimento da apelação. Né? Como a gente já viu, o parágrafo 1º do artigo 1013, e aí, o parágrafo 2º, né, destaca isso, né? Quando o pedido da defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento dos demais, né? Então, quando o acolhimento for parcial, então os demais voltam lá para a justiça comum, para o processo inicial, o processo de conhecimento, sem mudanças, né? O que vai mudar é só o que for determinado pelo juiz em grau de apelação, ou pelos desembargadores, né, em grau de apelação. E aí, lembrando, né, que eu falei isso também na aula, que o juiz, quando ele cumpre a sua função jurisdicional, quando ele julga o processo e prolata a sentença, ele não tem direito de arrependimento, né? Você pode ter juízo de retratação, tal, mas isso não corresponde ao direito de arrependimento. Eles não têm esse direito, né? Então, aqui a possibilidade de efeito regressivo é excepcional. Então, só quando a lei determinar é que é possível haver juízo de retratação. Mas o juízo de retratação não é uma regra no direito processual civil brasileiro. E aí, quais são os casos em que cabe o juízo de retratação? Acho que foi aí que a gente parou a aula passada, né? Então, o juízo de retratação ele cabe quando o juiz determinar o indeferimento da inicial. Aí cabe a apelação contra a sentença que indefere a inicial. E aí o juiz pode proferir esse juízo de retratação, se for o caso. Outra hipótese, né? Improcedência liminar do pedido. Nesse caso, também vai caber apelação contra a sentença que determina a improcedência liminar do pedido nos termos do artigo 332, parágrafo 3º do CPC. Sentença sem resolução do mérito. Também cabe apelação contra a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, como já vimos no artigo 485, parágrafo 7º do CPC. Nos direitos da criança e do adolescente, também cabe apelação contra a sentença proferida em causas que digam respeito a direitos da criança ou do adolescente. Em todos esses casos, se for possível, o juiz pode, sim, emitir um juízo de retratação e mudar o seu entendimento lá na sentença de primeiro grau, tá certo? Então, essas são hipóteses em que, o próprio CPC determina a possibilidade de juízo de retratação. Então, na apelação, o tribunal pode ordenar que o juiz mude sua decisão lá, né, faça o seu juízo de retratação lá no processo originário. Então, são as 4 hipóteses em que isso é possível. E aí, o apelante ele pode suscitar questões que, de fato, sejam novas na apelação. Por isso que eu disse, é possível produzir novas provas. Pode sim. Dependendo do caso, é possível que se produza, né, novas questões aqui dentro dessa apelação. Conforme o artigo 1014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Até citei lá o exemplo do caso do Antônio, na aula passada, né? Que ele poderia citar numa apelação esse novo caso, né? Essa nova situação que aparece, né? Que ele mencionou lá a questão do despejo, né? Mas isso só pode ser acrescentado na apelação, né, já que não foi tratado lá no processo de conhecimento, só vai poder ser inserido na apelação se a parte prova que deixou de fazer isso por motivo de força maior. Aí tem toda a questão de argumentação para que a parte possa provar que não conseguiu fazer essa apresentação dessa prova ou dessa questão no processo de conhecimento porque foi impedido por razões de força maior, certo? E aí, só lembrando, né, que o pedido não deve se confundir com o fundamento, já que um pedido pode ter diversos fundamentos. Chegamos a ver a teoria da causa madura, gente? Acho que não, né? Acho que não.
Acho que a gente ficou aí nessa parte, né? Da teoria da causa madura. Eu fiz uma revisão aí completa, né? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês assim, mais perto, né? Eu fiz uma revisão aí vamos dizer assim, mais recheada, né? Do assunto, porque, como a gente está na nossa aula aqui online, né? Então, também, até para quem for assistir, quem não viu essa aula antes, né? Quem for assistir depois que essa aula ficar gravada, vai ficar vendo, né? De onde a gente começou aqui o assunto, né? Então, eu fiz essa abordagem até também para vocês terem essa oportunidade de ter essa revisão depois. Vocês vão poder assistir essa aula quando quiserem de novo, depois, né? Então, vocês depois vêm com mais calma e aí revisam quando chegar mais perto do simulado e da prova, né? Então, agora a gente vai ver o assunto mesmo, certo? Também para dar tempo de chegar mais gente, mas não chegou. Mas aí, quem não assistiu aqui, ao vivo, depois pode assistir a versão gravada, né? Não vai ter problema. Então, eu vou voltar para lá para a gente ver a teoria da causa madura, que é o assunto que a gente vai agora retomar, né? Que a gente não tinha visto na aula passada. Já chegando perto do final desse assunto de apelação. Estão vendo, né, o slide? Sim. Pronto. Então, uma questão que aparece muito aqui na apelação, né, e que já foi bastante discutida e bastante delimitada pela doutrina e pela jurisprudência, é a questão da chamada teoria da causa madura, que é algo muito importante, né, quando se trata de análise da apelação, tá? Bom, a teoria da causa madura, ela é uma teoria que ela não está especificada com esse nome no CPC, mas ela acabou sendo definida dessa maneira pela doutrina e assim também é usada na jurisprudência, tá? Então, o que trata a causa madura é mais ou menos o que a gente vai ver no artigo 1013, parágrafo 3º do CPC. Então, no que diz respeito à teoria da causa madura, o artigo 1013, parágrafo 1º do CPC, prevê que, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deverá, desde logo, decidir o mérito. Então, aqui é uma questão mais assim, para agilizar o julgamento da apelação. Como é um recurso, não é um processo de conhecimento, então, as fases, né, de preparação desse processo já ocorreram. Então, se a apelação já veio redondinha, prontinha, né, para ser julgada, não precisa de produção de novas provas e tudo mais, então ela já pode ser julgada de imediato. Então, ela já é uma causa dura. Se é uma causa madura, então, não há por que esperar tanto tempo, não há por que determinar uma demora excessiva para o julgamento desse recurso. Então, se o processo estiver em condições de ser julgado logo, o tribunal deve logo decidir o mérito e passar adiante o resultado da apelação. Essa é a ideia da teoria da causa madura, né? Vamos ver, então, o que é que prevê o artigo 1013, parágrafo 3º do CPC. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, causa madura, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Quando? Nessas hipóteses. Primeiro, reformar sentença fundada no artigo 485, a sentença sem exame de mérito. Segundo, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedido. Então, por exemplo, o juiz de primeiro grau, ele ultrapassou, né, o princípio do dispositivo. Então, ele determinou uma decisão ultrapetita, né, uma decisão além do que foi pedida, né? Uma decisão incongruente com os limites determinados pelo pedido ou pela causa de pedido. Terceiro, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Então, foi lá, o juiz analisou dano moral, dano material, mas ele não decidiu sobre o dano moral. Ele só mencionou o dano moral na sentença, mas não decidiu se era cabível ou não. Então, houve omissão no exame de um dos dois pedidos. Então, o tribunal julga essa questão da omissão e já determina se cabe ou não dano moral e qual vai ser o valor, caso seja cabível. E decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Aquela sentença que o juiz só coloca lá o resultado já, né? Ele não fundamenta nada, ele só diz, olha, concedo o pedido de dano moral, valor tal, pronto, né? Então, ele não fundamentou por que foi cabível o dano moral, né? Na hipótese lá do caso determinado no processo. Então, não houve fundamentação, só houve a decisão. Nesse caso, então, o tribunal pode decretar a nulidade da sentença. Então, veja, nesses casos,
temos a configuração da chamada teoria da causa madura. Esse processo já está em condições de ser julgado imediatamente. Então, o tribunal já julga logo o mérito e decide o resultado desse recurso. Já no parágrafo 4º, existe a garantia de que, quando se reformar uma sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Então, no parágrafo 4º, a questão se relaciona especificamente à decadência ou à prescrição. Aí, nesse caso, como são questões de mérito, o tribunal também pode julgar o mérito desse recurso. Está aqui, ó. Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Então, veja, questão de decadência ou prescrição. Se o juiz de primeiro grau decide pela prescrição da causa, né, do direito lá de ajuizar a causa, ou a decadência, né, desse direito, então não se julgou mérito, né? Apesar de ser visto pelo CPC como uma decisão de mérito, mas a questão fundamental, né, do processo, o caso trazido pela parte autora, não foi, né, apreciado pelo juiz, porque ele observou essa limitação legal, né? O prazo de decadência já ocorreu, então não posso julgar. Pode até ser que a pessoa tenha direito, mas não tem condições de ser julgado esse processo porque o prazo decadencial já transcorreu ou prescreveu, né? Então, também a parte poderia até ter esse direito, mas ela demorou demais para ajuizar a ação. Então, perdeu o direito por conta da ocorrência lá do prazo legal de prescrição. Aí a parte vai e recorre, né? Apela ao tribunal. E aí o tribunal revê essa decisão. E aí reforma a sentença, que é o que está determinado aí. Reformou a sentença que reconheceu. Quando isso acontece? Quando o tribunal entende que não houve prescrição ou entende que não houve decadência. Então, nesse caso, o tribunal observou que houve um erro do juiz. O juiz observou de forma equivocada que tinha ocorrido prescrição, quando, na verdade, não tinha ocorrido a prescrição, né? Ou então, na decadência, o juiz de primeiro grau reconheceu uma decadência que não existia, porque o prazo decadencial ainda não tinha transcorrido. Então, nesse caso, o tribunal reforma a sentença e vai dizer, olha, não houve prescrição, não houve decadência. Se não houve prescrição e se não houve decadência, então agora é possível analisar o mérito da causa. É possível analisar o mérito de fato mesmo da causa, né? Que é o que foi pedido pela parte, né? O direito que foi lesado ou a ameaça de lesão que houve, né? Então, a questão fundamental da causa vai poder agora ser analisada pelo tribunal. E aí, então, o tribunal julga o mérito, examina as questões que não puderam ser examinadas na primeira instância, né? Mas não determina o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Então, ali mesmo, a nível de tribunal, se decide e se determina o julgamento do mérito, certo? É isso que é determinado aqui pelo artigo 1013, parágrafo 4º, quando ocorrer essa hipótese de reforma da decisão que reconheceu decadência ou prescrição. Bom, a aplicação da teoria da causa madura, que já guardava a previsão anterior, ela evita o desnecessário prolongamento da relação processual, porque o recurso já está pronto para ser julgado. As questões já foram provadas de maneira robusta em relação a essas hipóteses do 1013, parágrafo 3º, ou do 1013, parágrafo 4º. Então, não há por que esperar mais para julgar. Não há por que produzir novas provas, porque as provas já estão lá determinadas no recurso. Então, já é possível julgar esse recurso, já é possível analisar o recurso, conhecê-lo e provê-lo, ou não conhecê-lo e não provê-lo, a depender do caso, né? Desse modo, viabiliza-se que o julgamento do mérito da demanda, né, viabiliza o julgamento do mérito da demanda, sem que se dê a supressão de instância, ocorra diretamente no tribunal, não demandando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, estando a matéria pronta para julgamento. Então, como a teoria da causa madura ela já dá a possibilidade, já atribui a possibilidade do julgamento imediato, logo, né, desde logo,
Então, não é preciso remeter os autos para o primeiro grau de jurisdição. Já se decide a matéria a nível de tribunal e já se determina a decisão para as partes, para o apelante e para o apelado, certo? Aplicando-se o artigo 932, nos incisos 3, 4 e 5 do CPC, a apelação ela comporta julgamentos monocráticos. E aí essa é uma questão que se associa à teoria da causa madura, né? Porque se é possível fazer o julgamento, não é antecipado, mas o julgamento imediato da causa, né, do recurso de apelação, aí pode vir essa questão. O relator, o desembargador relator, o ministro relator, ele pode dar uma decisão monocrática na apelação, né? Então, é possível que isso aconteça dentro das hipóteses dos artigos 932, incisos 3, 4 e 5 do CPC e determinando-se esse cabimento ou não pelo artigo 1011, em relação especificamente à apelação. Então, o cabimento ou não do juízo monocrático, ou seja, o relator decidindo sozinho sobre aquele caso, vai estar disposto no artigo 1011 do CPC. Está aqui, ó. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator decidiu-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Então, é possível ter julgamento monocrático da apelação? Sim. Em que situações? Nessa do inciso 1º do artigo 1011. Né? Então, nas hipóteses do artigo 32, incisos 3, 4 e 5, é possível que o desembargador relator ou o ministro relator, né, no Tribunal Superior, possa decidir monocraticamente na apelação. Agora, se não couber decisão monocrática, o que é que acontece? O desembargador relator recebe a apelação, analisa essa apelação, elabora o seu voto, né, e encaminha esse recurso para ser julgado pelo órgão colegiado, certo? Que aqui, no caso, né, é a Câmara Cível. Nos tribunais de justiça, né, você tem as câmaras cíveis. No caso dos tribunais superiores, STJ e tal, aí você tem as turmas, né? Primeira turma, segunda, terceira turma. Geralmente as questões civis, elas ficam ali pela terceira e pela quarta turma, né? Porque cada turma é direcionada para uma área, né? Geralmente as questões civis, de consumidor e tal, elas ficam empresariais, elas ficam na terceira turma e na quarta turma, geralmente, né? Elas caem nessas duas turmas do STJ. E nos TRFs também tem as câmaras, ou né, geralmente são câmaras, e aí quando você chega no Tribunal Superior, vem para as turmas, como também tem lá a turma no STF, né? Então, a decisão do órgão colegiado vai ser essa decisão em que o desembargador relator vai dar o seu voto e caberá aos demais desembargadores seguirem o voto do relator ou apresentarem voto divergente. Quando você tem decisão colegiada, vocês já sabem, né? Vale o que a maioria decidir. Então, se houver decisão por maioria, ok, né? A apelação está provida. Se não houve a decisão concedida pela maioria, se a maioria não quis, né, determinar uma decisão para a apelação, então a apelação não foi provida por maioria. E pode haver também a concessão ou a não concessão do direito por unanimidade. Todos os desembargadores do órgão colegiado decidiram positivamente, né? É cabível a apelação naqueles termos tal, pronto. Então, a apelação foi conhecida e provida de forma unânime, né? Já no caso de uma decisão contrária, de forma unânime, então ela foi ou não conhecida ou não provida, foi conhecida, mas não provida de forma unânime. Isso é importante saber, né, se a decisão foi unânime ou por maioria. Por quê? Se a decisão foi por maioria, e é uma maioria apertada, né, e geralmente esses órgãos têm só 3 desembargadores ou 5, né, são órgãos menores, então é possível tentar reverter essa decisão mais à frente. Leva a decisão para o pleno, para ver se todos os desembargadores vão compartilhar daquele mesmo pensamento, né? Agora, se a decisão foi unânime, então existe uma possibilidade mais remota, né, de você ter uma nova decisão diferente já a nível de pleno ou em outro tribunal. Mas aí não acaba, né, o direito de recorrer. O direito de recorrer segue, né? Mas aí haverá uma tendência, né, a depender da decisão, se foi por maioria ou por unanimidade,
Se é por maioria, há uma tendência maior de reversão da decisão em uma instância diferente, né? Uma instância posterior, né? Mas se é uma decisão por unanimidade, provavelmente, não quer dizer que isso aconteça sempre, mas existirá uma probabilidade maior de que aquela decisão não seja revertida, certo? Bom, então, desse modo, será possível negar ou dar provimento à apelação se ela for contrária a determinados parâmetros. Tais como? Vamos lá. Vamos ver as hipóteses dos incisos 3, 4 e 5 do artigo 932. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O desembargador relator ele tem uma função fundamental, né? Importantíssima, porque é ele que vai ser aqui a alma desse julgamento do recurso de apelação. Porque é ele que vai fazer o juízo de admissibilidade, né? E é ele que vai encaminhar esse recurso para julgamento, nas hipóteses em que ele não puder julgar monocraticamente. E quando ele pode julgar monocraticamente, ele mesmo já decide, né? Então, o desembargador relator, o ministro relator, o juiz relator, ele tem aqui essa função fundamental, porque é ele que vai ser a alma dessa apelação, né? Quando ela chega à instância superior. E como cabe ao relator fazer o juízo de admissibilidade, então ele é quem vai fazer essa questão do não conhecimento do recurso inadmissível. Então, ele já analisa inicialmente, né? Como a gente já viu, existe a primeira fase de análise do recurso, né? O chamado juízo de admissibilidade. Quem faz isso? O desembargador relator, né? Ou o ministro relator. Então, quando o ministro relator ou desembargador relator faz o juízo de admissibilidade, ele percebe que esse recurso é inadmissível, morreu ali. Ele mesmo já decide monocraticamente, não conhecer do recurso. Se ele não conhece, consequentemente, não será provido, né? É um recurso prejudicado, tem algo que impede que esse recurso siga em frente, né? Faltou algum requisito lá que a gente já viu, né? Nos requisitos determinados. Por exemplo, falta a parte apelada. Quem vai ser o apelado aqui? Está apelando contra quem, né? Então, não pode vir um recurso só com o apelante. Cadê o apelado? Quem é? Você não diz quem é. Então, esse é um recurso prejudicado. Se abre-se prazo para se retificar lá, né, a interposição da apelação e não se corrige esse erro, então não dá para seguir em frente o processo, né? Não dá para seguir em frente o recurso, e aí ele será já decidido monocraticamente por não ser conhecido. Ou não houve impugnação específica dos fundamentos, né? A parte apelante só diz, olha, eu quero recorrer da decisão, mas não diz sobre o quê, né? Então, como a gente já sabe, os juízes não têm como fazer interpretação extensiva de pedidos. O juiz julga de acordo com o que está expressamente determinado nos pedidos. Se os pedidos são indeterminados, são incertos, né? São inexistentes, né? São pedidos em que você não consegue entender o que está lá escrito, né? Ou o que realmente está sendo pedido, porque são pedidos dúbios, né? Que são de difícil interpretação, ou não tem conexão lógica com, né, as razões do recurso, então fica difícil, né? Vai ficar impossível julgar esse recurso. E aí o relator também não conhece ele, certo? Que é o que eu sempre digo, desde a petição inicial, né? Você precisa fazer a conexão lógica de toda a petição. Assim também no recurso. Vai apresentar a apelação. Coloca lá dos fatos, dos direitos pedidos. E aí chega nos pedidos e não coloca, né, uma sequência lógica. Você está lá, por exemplo, impugnando a decisão que determinou, dando material, o não cabimento de dano material e dano moral. Vai lá, coloca isso nos fatos, coloca no direito. Chega no pedido, aí só coloca assim. O apelante requer seja julgada a apelação nos termos do artigo tal do CPC. Só determinando assim, por exemplo, né, que o relator julgue o processo admissível, julgue o recurso admissível, e que o órgão colegiado julgue procedente do pedido. Sim, mas o procedente do pedido de quê? Né? Então tem que haver uma sequência lógica. Então, simplesmente coloca outra coisa, coloca um copiou, colou, diferente. Você está falando de dano moral, dano material na parte dos fatos e do direito, e chega no pedido, você pega outra coisa. Né? Aí, Professor? de forma específica, sim, só um minutinho.
Você não está indicando de forma específica o que foi o fundamento da decisão recorrida. Diga. Fabiano quer falar. Opa, pode falar, Fabiano. Opa, obrigado aí. Não, é o seguinte, é só uma dúvida aí. O apelado, acho que já foi falado isso antes, mas eu esqueci. O apelado da sentença é o juiz ou é a parte, a outra parte? Quando faz a apelação, o apelante é quem está recorrendo, né? Mas o apelado é o juiz ou é a outra parte? Sempre a outra parte. Porque o juiz é sempre aquele ente que é o terceiro, vamos dizer assim, o terceiro que não pode se envolver na causa, né? O terceiro imparcial. Então, o juiz, ele é só aquele representante do Estado, né? É o ente do judiciário que está ali, né? A personificação do poder judiciário que vai julgar o caso. Então, sempre o apelado é a outra parte. Até eu falei isso na aula passada, só lembrando, né? Aqui vai haver, em tese, geralmente, uma inversão das partes, né? Do recurso. Então, o autor do processo de conhecimento, ele vai ser agora o recorrido. Então, o apelado, geralmente, é quem ganhou a causa, né? Que, vamos supor, seja o autor, né? Da ação lá inicial. E o réu do processo de conhecimento, ele vira o apelante. Então, inverte-se as partes, né? Então, agora, quem é o autor do recurso é quem perdeu a causa, que seria o réu, teoricamente, né? E o apelado, que seria o réu do recurso, é quem foi o autor na parte inicial. Não sempre, nem sempre é assim, né? Porque pode ser, inclusive, que tenha havido uma reversão do resultado. Então, não foi o autor que ganhou a causa, foi o réu, né? Então, o pedido foi indeferido, por exemplo, prescrição, decadência e tal. Então, quem ganhou a causa foi o réu, né? Que não teve ali o processo julgado, não foi condenado a nada. E aí, então, o autor que perdeu a causa, ele mesmo recorre. Então, pode haver, né, a situação em que não se invertem as partes, né, os polos. Mas, geralmente, na apelação, você tem a inversão dos polos da ação. Então, quem era autor no processo inicial, vira agora o apelado. Quem era o réu no processo inicial, vira o apelante. Mas sempre é assim. É a parte que apela diante da outra parte. A parte que apela contra um terceiro que estava envolvido naquele caso e que recebeu a decisão que o desfavoreceu. Sempre é assim. Ok. E aí, que você quiser perguntar, pode falar assim, professor, porque como eu não estou vendo aqui eu não vejo vocês quando eu estou com o slide na tela cheia, aí eu vi que você levantou a mãozinha, mas aí eu não consigo ver. Aí, se alguém não falar, eu acabo passando direto. Mas aí, se você quiser, pode só, professor, aí eu já estou Não, ouvindo eu aqui. falei, mas é porque o senhor não escutou. Ah, tá, pronto. Muito Então é rápido, isso. Desculpa aí não ter ouvido, mas é isso. tranquilo. Aí, quando você quiser, só, professor, aí eu paro aqui, quando eu terminar de falar aquele raciocínio ali, aí eu já abro a possibilidade de você falar, viu? Tranquilo. Uhum. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês. Estão vendo de novo o slide? Sim. Pronto. Como aqui a nossa aula é online, né? E vocês estão, todos nós, né? Estamos no conforto das nossas casas hoje. Então, eu vou direto. Eu não vou dar intervalo, não. A gente vai seguir direto. Mas aí é bom que eu já posso até liberar vocês mais cedo, né? Para vocês passarem o dia. Hoje está um dia de sol, né? Hoje não está chovendo. Então, é um dia bom para, né, ficar mais feliz. E para secar roupa, essas coisas, né? Porque essa semana foi danada. Bom, inciso 4. O relator ele pode negar provimento a recurso que seja contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Então, o desembargador relator, o ministro relator, ele já sabe da existência das súmulas, né? Do próprio tribunal em que ele está ali trabalhando e das súmulas maiores, né? Do Supremo Tribunal Federal, principalmente súmulas vinculantes, né? E do Superior Tribunal de Justiça. Então, quando o recurso ele já trata, né, de trazer um argumento, né, um pedido que contraria uma súmula, então o relator já pode, né, negar esse provimento a esse recurso. Ele pode até admitir o recurso, mas ele vai já julgar
pelo improvimento, né? Então, foi um recurso não provido. Então, quando o recurso contraria a súmula, pode haver essa decisão, tá? Outra situação em que o relator pode, né, decidir de forma monocrática, negando o provimento a esse recurso em relação a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, né? O STF e o STJ, hoje, eles têm entendimentos que são os temas, né, ou as teses, que são desenvolvidos quando você tem vários casos repetidos, né? Aí, o Supremo Tribunal Federal ou o STJ, eles julgam e decidem as chamadas teses ou os temas, que são como se fossem súmulas vinculantes, né? Uma decisão em nível de tese ou de tema, ela vai ser cabível para todos os casos que tratarem, né, que forem relacionados àquele tema ou àquela tese. Então, passa a partir dali a ter força como se fosse de súmula vinculante. Então, se o desembargador, o ministro relator, pode negar o provimento ao recurso que é contrário à súmula, necessariamente também será possível esse improvimento, esse não provimento monocrático, quando for também um recurso que trate de uma situação contrária a um acórdão decidido já por um tema ou por uma tese de um desses tribunais superiores, porque ele tem valor equivalente à súmula vinculante, certo? Então, a ideia é a mesma. E no terceiro caso também, né, na letra C. Entendimento aí, negar provimento a recurso, por contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Esse incidente de resolução de demandas repetitivas é aquele IRDR, que eu anotei no quadro, na aula passada. Então, o IRDR ele também trata disso, né? Então, geralmente, o resultado do IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, é a determinação de um tema ou de uma tese. Acaba também tendo força de súmula vinculante, certo? E a questão de assunção de competência, né? Que é aí quando se decide de maneira também repetida por um tema ou por uma tese, que naqueles casos a competência para julgar aquelas causas é do tribunal tal, é do tribunal qual. Aí também já se tem um entendimento firmado, né? Quase como se fosse uma súmula vinculante ou com caráter vinculante que já determina esse procedimento. Então, nesses casos, a causa já está madura, já não há mais o que fazer. Porque se os argumentos do recurso são baseados, né, de forma contrária a uma dessas especificidades aí, então não há mais o que fazer. O desembargador ou o ministro relator já determina o improvimento, não provimento definitivo desse recurso, certo? Mas, claro, isso, lembre-se sempre, né? O direito a recorrer não acaba no primeiro recurso, então é possível continuar recorrendo para outras instâncias, mas naquela instância, aquele recurso será indeferido. E no inciso 5º, incumbe ao relator, também numa decisão monocrática, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Aí, veja, nesse caso do inciso 5º, as situações são as mesmas. Quando é contra súmula, né, do STF, STJ ou do próprio TJ, ou TRF, quando for contra acórdão do Supremo Tribunal Federal, STJ, quando for lá tema ou tese, né, recursos repetitivos, ou quando for contrário ao entendimento firmado do IRDR ou na assunção de competência. Mas veja a diferença. No inciso 4º, o relator está julgando, né, como não provido o recurso, ou seja, são as alegações que a parte traz, o apelante, certo? No caso do inciso 5º, aqui vai ser dado provimento ao recurso, a decisão é favorável, né, a quem recorreu, quando se percebe que a decisão do juiz de primeiro grau ela foi contrária à súmula, ela foi contrária ao tema ou à tese, ou ela foi contrária ao IRDR. Tudo isso é feito para agilizar, né, o andamento desse recurso, para evitar que o judiciário fique abarrotado,
com esses recursos. Então, se a decisão foi contrária à súmula, acabou, tem que rever essa decisão, né? Porque ela está contrariando a súmula, principalmente se for vinculante, né? No caso dos recursos repetitivos, tema tese tem caráter vinculante, então também já perde logo essa força, essa decisão de primeiro grau. Ou no IRDR, a assunção de competência. Aí veja, nesse caso é para dar provimento ao recurso, né? Então, o relator observou que o recurso é admissível, ok, fez o juízo de admissibilidade positivo, analisou as razões do recorrente, do apelante, analisou as contrarrazões do apelado e percebeu que a decisão do juiz de primeiro grau ela foi contrária a uma súmula, a um tema ou uma tese ou a um entendimento firmado no IRDR ou da assunção de competência. Não tem o que fazer. Aí, nesse caso, já se reverte logo, né, a decisão do primeiro grau, dando provimento ao recurso. Aí já é uma decisão positiva. Então, veja, nessas hipóteses dos incisos 3, 4 e 5 do artigo 932, temos aí, né, a possibilidade da decisão monocrática. Então, aí o desembargador relator analisa o recurso e já decide. Ponto. Né? Não precisa levar para o órgão colegiado. Só vai levar se houver novo recurso. Aí sim. Mas nesse recurso especificamente, o relator já decide, né? Sozinho. Pode acontecer isso? Pode, porque a lei dá ao relator esse direito, essa prerrogativa. Agora, se o relator não pode julgar, porque, veja, as hipóteses de julgamento monocrático são essas, né, dos incisos 3, 4 e 5 do 932. Se as hipóteses não se enquadrarem nessas situações, então não tem jeito. O relator faz o juízo de admissibilidade, analisa o recurso, prepara o seu voto e encaminha o julgamento do recurso para o órgão colegiado, Câmara ou turma, né? Do TJ ou lá, STF, STJ. E aí, então, o julgamento passa a ser colegiado, né? Então, a maioria, da verdade, das apelações vai ser colegiada, né? Nem toda apelação chega àquela hipótese. São muitas hipóteses, vocês viram tal, mas ainda há várias outras, né? Porque no direito quase tudo é possível, se não for tudo, né? Então, se o julgamento for colegiado, pode-se dizer que a decisão será tomada por 3 desembargadores, como prevê o artigo 941, parágrafo 2º do CPC, ainda que a Câmara ou turma tenha mais de 3 magistrados. Certo? Então, sendo o julgamento colegiado, nós temos aí essa questão, né? A decisão será tomada por 3 desembargadores. Por quê? Porque, geralmente, as turmas, a nível de Supremo e STJ, têm mais de 3 magistrados. As câmaras dos tribunais de justiça, hoje, elas têm entre 5 e 7 desembargadores, né? Mas, num tribunal menor, né, de um estado que tenha menos habitantes, pode ser que você ainda encontre câmaras com 3 desembargadores. Aí, nesse caso, só pode haver a decisão se for tomada pelos 3. Aí tem que ser decisão sempre unânime, né? Já no caso de câmara ou turma que tenha mais de 3 magistrados, aí, tendo 3 desembargadores favoráveis, então, já é possível ter ali o provimento ou o não provimento do recurso, né? Mas pode haver decisão por mais de 3, só que não pode ter por menos de 3. Essa é a questão, né? Então, temos aí também um quórum mínimo para decidir a apelação. Pelo menos 3 desembargadores no órgão colegiado, né? Certo? Para ter decisão unânime ou mais de 3 para ter ali uma decisão por maioria ou por unanimidade, sendo sempre cumprido esse critério, né? Pelo menos 3 desembargadores. Uma coisa que mudou em relação ao CPC anterior é que não existe mais a figura do desembargador revisor, né? Então, não existe mais, não há mais a figura do desembargador revisor, como exigia o artigo 900, como se exigia no CPC anterior, de 73. Agora, né, existe a possibilidade de se requerer uma sustentação oral, conforme prescreve o artigo 937, inciso 1º. Aí é a questão nossa dos advogados, né? Nós, advogados, podemos fazer sustentação oral no tribunal. Então, vai lá, apelação, tal, vai haver o órgão colegiado que vai decidir, e aí, no julgamento daquele recurso, né, na pauta da sessão de julgamento, vai estar lá, né, julgamento da apelação número tal, 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 e aí os desembargadores abrem espaço para que o advogado fale, né? Aí o advogado da parte apelante, o advogado da parte apelada podem falar, tá?
não é obrigatória a sustentação oral. Por isso que está aí. Existe a possibilidade de se requerer, né? Quando vocês forem assistir sessão do Tribunal de Justiça aqui mesmo, né? Do TJ Alagoas, vocês vão ver que nem todo recurso tem sustentação oral, né? Tem lá os argumentos, os desembargadores vão decidir e pronto. Mas existem situações em que o advogado vai sim requerer, né, nas razões do recurso, nas contrarrazões, a sustentação oral. E aí, sendo deferido o pedido, ele pode ir lá no dia do julgamento e fazer a sua sustentação oral. Então, ele chega lá no púlpito, né, a partezinha que tem lá reservada para o advogado, coloca, né, a toga, sobe lá naquela parte e vai promover a sua sustentação oral, né, vai fazer a defesa do seu cliente, né, seja o apelante, seja o apelado, certo? Se no julgamento da apelação não se atingir a unanimidade, o presidente da turma ou câmara não deverá proclamar o resultado, independentemente de a maioria formada ser no sentido do provimento ou do desprovimento do recurso. Nesse caso, deve incidir a técnica de ampliação do colegiado, prescrita no artigo 942. Então, veja que eu falei desde o começo essa questão da unanimidade ou não. Então, pode haver decisão por maioria ou pode haver decisão por unanimidade. Quando a decisão é por maioria, existe a possibilidade maior de se mudar o entendimento, né, sobre aquele recurso. Quando a decisão é por unanimidade, então, a possibilidade de se rever aquela decisão, de se ter outro posicionamento naquele tribunal, é pequena. Existe, mas é pequena. Mas aí a própria lei previu isso, né? E aí determinou o seguinte, que quando o julgamento não terminar com resultado unânime, então teve um resultado por maioria, não foram todos os desembargadores da Câmara ou da turma que decidiram daquela forma, então o que acontece? O presidente da turma ou o presidente da Câmara não proclama o resultado. Ele vai, então, fazer o quê? Ele vai fazer a ampliação do colegiado, ele vai encaminhar a decisão, ele vai encaminhar o julgamento da apelação para o órgão maior, que, no caso aqui, é o pleno, né? Então, o presidente da turma ou da Câmara, quando o resultado não é unânime, vai mandar para o pleno decidir. E aí, todos os desembargadores vão decidir, né? Isso é o que se chama a técnica de ampliação do colegiado, prescrito no artigo 942. E aí vocês vão ver um artigo que não necessariamente tem que mandar para o pleno. Mas aqui, geralmente, o TJ faz isso, né? Então, a decisão não foi unânime, manda para o pleno. Então, veja, quando o resultado da apelação não for não unânime, ou seja, por maioria, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, veja, a técnica da ampliação do colegiado ela vai funcionar assim, desse jeito, né? Então, o resultado não foi unânime, foi por maioria. Então, o presidente da Câmara ou do tribunal vai pedir para que esse julgamento seja prosseguido em nova sessão. Nessa sessão serão designados novos julgadores, outros julgadores, além dos que já julgaram, outros. Que aí pode ser, então, por exemplo, foi uma decisão com 5 desembargadores. E aí o que é que se pede? Né? Serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Então, o resultado foi, por exemplo, são 5 desembargadores, foi 3-2. Né? Então, como se pode reverter esse resultado? Né? Tendo, por exemplo, 4-3. Então, pode ser que se chame mais 2 desembargadores para fazer o julgamento. Mas aí pode ser que não aconteça isso. Então, para evitar essa recorrência, né, de ampliações, a tendência é que se mande logo para o pleno. Aí todos os desembargadores julgam, né, que são 21, se eu não me engano. Ou são 21 desembargadores. Vai dependendo, né, de cada tribunal. Tem tribunal que são 21, são 27. Lá no STJ são 53 ou 55, se eu não me engano. Então, o número de julgadores ele vai variando de tribunal para tribunal, mas sempre vai para o pleno, né? E aí, nessa fase da ampliação do colegiado, é possível que, novamente, as partes e terceiros possam fazer a sustentação oral. Então, lá no julgamento na turma ou na Câmara,
o advogado pode fazer sustentação oral. Aqui também. Então, os advogados das partes podem fazer sustentação oral e terceiros envolvidos também, se quiserem, podem fazer sustentação oral pessoalmente por meio de seus advogados, geralmente por meio de advogados, né? Por fim, vale mencionar o que determina o artigo 1014 do CPC. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Isso aí eu já tinha falado, né? Mas aí está bem claro na lei, né? Então, aquilo que não foi proposto no juízo inferior, aquilo que não foi proposto no processo de conhecimento, na primeira parte, né, do processo, pode ser suscitado na apelação, pode ser ali tratado na apelação, desde que a parte prove que deixou de fazer isso por conta de força maior, certo? Então, por motivos de força maior, não se tratou daquele caso. Aí a pessoa vai argumentar isso nas suas razões ou nas suas apelações. E aí o juiz, o desembargador relator, pode decidir pela aceitação desses novos argumentos, que não foram suscitados no processo de conhecimento, ou não. Não é obrigado também a decidir favoravelmente, certo? Pronto, então a gente encerrou aí a parte da apelação, é nosso primeiro recurso, certo? De todos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Da minha parte, não. Beleza. Certo. Eu vou fazer com vocês agora a correção do simulado, certo? Na próxima semana eu levo para vocês sem falta o simulado. Se vocês tiverem aula na terça-feira de manhã, eu posso levar já na terça, já adianto logo. Aí alguém passa lá na minha sala e já pega comigo. Eu fico na sala 27, na terça-feira. Aí, se vocês quiserem receber antes, pode falar comigo que eu já mando, já levo na terça-feira. Se não, vocês esperam até a próxima sexta. Aí, na próxima sexta, eu levo na sala e já entrego a vocês as provas. Tá certo? Depois vocês me dizem se vocês preferem receber na terça ou na sexta. Eu prefiro na sexta mesmo. Pronto. Então, na sexta-feira que vem eu levo. Mas aí já fica disponível para vocês o simulado, que aí vocês já veem, já ficam olhando aí, e a gente já corrige junto aqui. Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. Até para dar um desafogo aqui, porque a gente viu agora esses temas de recursos são pesados, né? Então, já estão vendo o simulado? Sim. Dá para ver direitinho ou está muito pequeno aí para vocês? Tá bem pequenino. Eu vou aumentar aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu aumento aqui se tem zoom. Porque está no Microsoft Edge, não sei se... Ah, tem aqui. Pronto, achei. Deixa eu ver se assim na tela cheia vai ficar maior. Não fica não, tem que ficar assim mesmo. Então eu vou por aqui. Tá melhor agora, gente? Melhorou. Dá mais Melhorou, mas não dá para ver, não. Agora. Dá, né? Porque eu estou aqui ainda no começo do simulado. Pronto. Dá para ver agora, não dá? Agora já está melhorzinho. Pronto. Então, esse foi o nosso simulado, né? Nosso primeiro simulado. O resultado já saiu, né? Vocês já estão lá com a nota. Então, vamos fazer a correção. Não fiz a correção semana passada porque eu tinha esquecido de levar as provas, né? Para vocês, para entregar a vocês, mas... E hoje, infelizmente, a gente teve essa aula pelo Teams, né? Mas vocês vão ficar com a prova aí ainda mais fácil para ficar disponível, né? Então, vamos lá. A primeira questão foi essa, né? Sobre os requisitos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil, que foi aquele assunto, né, da teoria geral dos recursos. É correto afirmar que, na letra A, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno sob pena de deserção. Foi o que a gente viu na aula mesmo, né? Que é necessário sempre ter o preparo nos recursos em geral, né? Inclusive, você tem que fazer o porte da remessa e do retorno sob pena de deserção. Só que hoje não tem essa questão do porte, né, por correio e tal, porque hoje todo o processo é eletrônico, né? Tudo isso fica lá já nos autos do recurso, né? Na parte das razões e das contrarrazões. Então, na interposição do recurso já tem que encaminhar o preparo. Isso aí é a regra geral, né? Por isso que está aí como correta a letra A. Na letra B, a desistência do recurso impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Não, né? A desistência do recurso não vai impedir que se analise essas questões, né, de repercussão geral, julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, né? Então, isso não impede a análise dessas questões em outros julgados. Nenhuma das alternativas estava errada, já que tem a alternativa A como correta. Letra D, o recorrente poderá a qualquer tempo, desde que haja a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, decidido o recurso. Não, a gente viu lá que tem o momento certo para fazer a desistência, né? São dispensados de preparo, e essa desistência não depende da anuência, né, da concordância do recorrido ou dos litisconsortes. A pessoa quer desistir, desistiu, né? Só comunica lá o juízo e foi feita a desistência. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios, respectivas autarquias e fundações e pelos que gozam de isenção legal, né? As pessoas que gozam de isenção legal, elas não vão pagar custas de processo, do recurso, do preparo, mas tem que fazer pelo menos o porte e remessa de retorno, né? Tem que fazer o encaminhamento disso para o tribunal. Então, por essa razão, a letra A é a letra correta. Segunda questão, marque a alternativa correta acerca da sentença definitiva. Aí sempre tem nenhuma das opções, é bom que corta logo, né? Porque tem uma opção certa. Então, a letra A não está certa, a letra B. A sentença, na verdade, aqui as questões estão bem parecidas, né? Então, a matriz da questão é a sentença definitiva após o trânsito em julgado, aí vem, o que é que ela faz? Né? Na letra B, alcança apenas a coisa julgada material. Não, né? Porque tem a coisa julgada formal e a material. A sentença definitiva não dá origem à coisa julgada, dá sim, né? Só em casos excepcionais é que não vai ter coisa julgada, né? E mesmo assim, vai ter coisa julgada, mas pode ser alterada, né? A sentença definitiva após o trânsito em julgado alcança apenas a coisa julgada formal. Não, né? O que acontece é a letra E. A sentença definitiva após o trânsito em julgado alcança a coisa julgada formal e material. Aí sim, né? A coisa julgada formal e material é o resultado da sentença definitiva, né? Depois que se passa o prazo para recorrer, né? Então, passou o prazo para recorrer, não houve recurso, transitou em julgado. Transitou em julgado, alcançou-se a coisa julgada formal e a coisa julgada material. Não se pode mais recorrer dessa decisão. Pode ter ação rescisória nos termos que a gente analisou lá da lei, mas recurso não pode mais. Por isso que a segunda questão é a letra E. Então, no nosso gabarito, letra A, a primeira, letra E, a segunda. Terceira, Ricardo propôs ação judicial pelo procedimento comum em face de Leandro. Neste momento, o juiz está analisando a petição inicial e percebeu que o pedido formulado por Ricardo contraria enunciado de súmula do STJ. Que providência o juiz deve adotar neste caso? Aí vem as hipóteses, né? Improcedência liminar do pedido, inépcia da inicial, dá prosseguimento ao processo, indeferimento da inicial ou nenhuma das alternativas. Tem a alternativa certa, né? Que é a improcedência liminar do pedido. Então, do mesmo jeito que a gente viu agora na apelação, né? Quando há um processo, no caso do processo de conhecimento, ou um recurso em que o conteúdo daquele recurso, né, o pedido, está contrariando o enunciado de uma súmula, então o juiz já pode ali fazer a determinação dessa improcedência do pedido. Como tratamos dessa questão de petição inicial, então é um processo de conhecimento, não é recurso. Então, o que o juiz faz aí? Improcedência liminar do pedido. Então, logo de cara, vai se determinar a improcedência do pedido já em caráter liminar.
certo? Por isso que a alternativa correta é a letra A. Quarta questão. O artigo 489 do CPC afirma que são elementos essenciais da sentença. Aí, assinale a alternativa correta. De novo, nenhuma das anteriores, corta, né? Aí vem o relatório, inciso 1º, os fundamentos, inciso 2º, valor da condenação, inciso 3º. Não. Letra C, juízo de admissibilidade, inciso 1, fundamentos, inciso 2, dispositivo, inciso 3. Juízo de admissibilidade é para recursos, não é para sentença, né? Não cabe. Letra D, o relatório, inciso 1º, o nome das partes, inciso 2º, dispositivo, inciso 3º. Não, né? O que é que configura aqui os elementos essenciais? Quais são os elementos que configuram a sentença? Relatório, fundamentos e dispositivo, né? Como eu expliquei para vocês na aula, né? Como é que se forma a sentença? A primeira parte da sentença é o relatório, em que o juiz vai fazer o resumo do caso. Ele vai colocar lá, a parte autora ajuizou o processo, colocou isso, isso, isso e isso, né? A parte ré contestou isso, 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 isso. Houve audiência de conciliação que não foi frutífera, né? Não deu resultado positivo. O processo prosseguiu, né, para a contestação do réu. Outras provas foram adicionadas, houve outras situações que ocorreram durante o processo e a sentença é essa, né? E aí vai começar a determinar ali o resultado pela sentença. Então, no relatório, vai se determinar o resumo do processo, do que foi feito até ali, né? Os fundamentos é a segunda parte da sentença, em que o juiz vai começar a explicar as razões da sua decisão, as razões pelas quais ele vai decidir daquela maneira e não de outra, né? Então ali vão aparecer os fundamentos de direito, né? A fundamentação legal, a fundamentação jurisprudencial, a fundamentação doutrinária, né? Os argumentos do juiz. É a parte mais rica da sentença, né? Em termos jurídicos. E o dispositivo, que é a parte em que o juiz determina o resultado do processo, né? Vai dizer, ó, ali, então, por conta do que foi mencionado no relatório, nos fundamentos, determino, né, ordeno a condenação do réu ao pagamento de indenização, ao cumprimento de uma obrigação, ou, né, absolvo o réu, não condeno, né? Então, o pedido é improcedente ou é procedente. Então, ele vai dizendo ali, o pedido é procedente em parte, e quais são as partes? O pedido é procedente na sua totalidade, então ele vai determinar tudo ali no dispositivo. Então, a sentença é composta por essas três etapas, né? Por esses três elementos: relatório, fundamentos e dispositivo. E aí, da mesma forma que na petição inicial e na contestação tem que haver uma sequência lógica entre, né, fatos, direito e pedidos, aqui na sentença tem que haver também, por parte do juiz, né, o cumprimento dessa sequência lógica, havendo, né, uma sequência lógica entre o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Vocês viram agora na aula, né, de apelação que, quando a sentença ela não traz ali uma sequência lógica, né, cabe já a determinação do provimento do recurso de apelação de caráter monocrático pelo desembargador relator, né? Então, a questão da sequência lógica, de obedecer a essa sequência lógica, é fundamental para qualquer coisa que se faça no processo. Petição inicial, contestação, requerimento que seja, e, no caso do juiz, sentença. Por isso que o juiz tem que ser preparado, né? Bem preparado no concurso, porque ele tem que fazer uma sentença bem preparada. Sentença mal feita é resultado aí de mais demandas e mais custos para o judiciário, porque vai vir um recurso e aí vai ter que movimentar o tribunal, a estrutura do tribunal, dos desembargadores para poder julgar aquele recurso. Por isso que o juiz tem que ser bem preparado para fazer uma boa sentença. Por isso que a letra correta aqui, na quarta questão, é a letra E. Quinta questão. Considerando os conceitos norteadores dos recursos no processo civil, analise as assertivas abaixo e marque a que contém um princípio corretamente definido. Letra A. Aí vamos procurar a alternativa correta, né? Pelo princípio da fungibilidade recursal, será permitida a admissão de um recurso por outro, ainda que a parte tenha cometido erro grosseiro. Não, né? Essa parte final está errada. Não pode haver erro grosseiro, né? É uma questão ali. Houve a determinação toda de um recurso, né? Mas
ele é cabível, né, como outro recurso, como outra espécie de recurso. Não houve erro grosseiro da parte do advogado. Então, é possível fazer o julgamento daquele recurso admitindo como se fosse outro, né? Então, é possível fazer isso do mesmo jeito que acontece lá na petição inicial. Você pode apontar uma ação, na verdade é outra. Então, o juiz pode levar adiante o julgamento. Aqui também, o desembargador relator pode levar adiante o julgamento do recurso, mesmo ele estando lá com o nome, mas sendo cabível como outro nome. Desde que não tenha havido erro grosseiro, né, da parte que fez o pedido. Então, está errada a letra A. Letra B. Pelo princípio da dialeticidade, deverá ser aplicado ao recurso o dialeto próprio, ou seja, o idioma falado em determinado local. Aí quiseram levar o nome dialeticidade para o contexto de dialeto, né? Na verdade, dialeticidade vem da dialética, né? Ou seja, da questão argumentativa, da questão da discussão do processo. Não é a questão de aplicação de idioma, até porque a gente viu em TGP que o idioma próprio para os atos processuais é o português, né? Então, mesmo que você tenha ali uma parte que seja estrangeira, que não saiba falar português, mas o recurso, né, ou o processo que seja, tem que ser em português. E se tiver texto em outro idioma, tem que ser traduzido para o nosso idioma, né? Então, nada a ver se essa letra B, né? C. Pelo princípio do mérito recursal, o tribunal poderá providenciar julgamento desfavorável à parte recorrente, ainda que apenas esta tenha recorrido. Não, né? A questão do mérito, do julgamento do mérito recursal, é de determinar o julgamento, né, que seja favorável ou desfavorável, mas analisando, né, de maneira aprofundada o que foi solicitado. Essa é a questão, como acontece no processo de conhecimento, né? O juiz é obrigado a julgar de maneira aprofundada o que foi pedido, né? Então, não é um julgamento por cima, né? Parcial, um julgamento ali de qualquer jeito. Não, é um julgamento de mérito, é um julgamento aprofundado do que foi solicitado. É isso que traz o princípio do mérito recursal. E aí esse julgamento pode ser favorável ou desfavorável. Letra D. Pelo princípio da taxatividade, só haverá recurso se houver previsão legal, que é o que a gente está vendo, né? Então, todo recurso ele só pode ser cabível se houver previsão legal, né? Primeiro, tem que haver a previsão legal da existência do recurso, né? Então, no processo civil, a gente só pode recorrer daquilo que está previsto na lei. Então, eu só posso recorrer, né, só posso usar aquele recurso, só posso lançar mão daquele recurso se ele tiver previsão em lei. Lembra que eu até citei na sala de aula o recurso de revista, que é um recurso cabível no processo trabalhista. Mas eu não posso usar o recurso de revista no processo civil, porque no CPC e nas leis processuais civis gerais, eu não tenho esse recurso para a esfera processual civil, né? Então, eu não posso usar o recurso de revista no processo civil. Eu posso usar no processo trabalhista, mas não no processo civil. Por quê? Porque no processo civil ele não tem previsão legal. Então, ele é um recurso cabível para os processos trabalhistas, mas não para os processos civis em geral. Então, se não tem previsão legal, eu não posso usar esse recurso, certo? E, além disso, mesmo havendo a previsão legal, vocês viram na apelação, existem as situações em que é cabível aquele recurso. Então, vamos usar o exemplo da apelação. Como eu posso usar, ou quando eu posso usar a apelação? Quando é que eu posso recorrer por meio da apelação? Eu posso recorrer pela apelação, né, por meio da apelação, quando houver uma sentença que seja impugnável, ou quando houver uma decisão interlocutória que não cabe agravo. Então, veja, não é em qualquer caso que eu posso apelar, né? Eu só vou apelar naqueles casos previstos na lei. O rol é taxativo, no caso da apelação. Certo? Então, só vai haver o recurso se houver a previsão legal. Tanto a previsão da sua existência, né, do seu cabimento no processo civil, quanto das hipóteses de cabimento. Então, eu tenho que observar tudo isso para poder interpor um recurso. Não é uma coisa tão simples de interpor, né? Tem que se levar em consideração esses fatores. Por isso que a letra D está correta, certo? E aí, na letra E, a gente tem, pelo princípio da voluntariedade, a parte prejudicada deverá interpor recurso obrigatoriamente. Não, né? A voluntariedade é justamente o contrário. Você não é obrigado a recorrer, né? Saiu a sentença, né? Deu aquele resultado, mesmo que seja desfavorável.
mas você não quer recorrer, você aceitou o resultado. Pronto, fim de papo, você não vai ser obrigado a recorrer. Não existe a obrigatoriedade do direito ao recurso, né? O que muitos advogados falam do chamado ius esperniandi, né? O direito de espernear. É um direito que você tem, mas você não é obrigado a exercê-lo. Você pode espernear, mas não necessariamente na justiça. Você pode ficar insatisfeito com a decisão, mas pode não externar isso no processo. Deixa para lá, né? Segue em frente à vida. E isso vai gerar a consequência de que não haverá interposição de recurso. Então, a parte não é obrigada a interpor recurso, né? Se ela aceitar o resultado, ou se ela simplesmente preferir, mesmo não aceitando o resultado, se ela preferir não interpor recurso, ela está dentro do direito dela. Ela não vai ser punida por isso, né? Não vai haver nenhuma consequência. A maior punição vai ser a que ela recebeu ali pelo resultado da causa. Ou não vai ter punição, ela ganhou a causa, está satisfeita e tudo certo. Certo? Então, na voluntariedade, você não traz a obrigatoriedade. Na verdade, você vai ter a faculdade de poder exercer aquele direito ou não. Não é obrigado a exercer o direito de recurso, né, de interpor recurso. Então, por essas razões que a quinta questão tem como única alternativa correta a letra D de dado. Certo? Sexta questão. De acordo com o Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado que ofender a coisa julgada, letra A, pode ser impugnada por ação rescisória, que pode ser proposta até mesmo pelo terceiro juridicamente interessado. Correta, né? Então, a ação rescisória é a ação cabível quando a decisão de mérito transitou em julgado e ofendeu a coisa julgada de outro processo. Então, nesse caso, você pode ajuizar a ação rescisória, né? Pode impugnar aquela decisão por ação rescisória. Vocês já sabem, né? A ação rescisória é uma ação autônoma, né? Não é recurso, certo? Então, ela vai ser ajuizada depois que passar o prazo para recurso. Tem aquele prazo de 2 anos depois da prolação da sentença, né? Então, a ação rescisória é essa ação que ela tem esse caráter, né, de impugnação de uma decisão já transitada em julgado. E aí, a hipótese, né, é cabível, né, de você poder impugnar uma decisão de mérito que transitou em julgado, que ofendeu a coisa julgada de outro processo, né? Então, aí você faz isso por meio de ação rescisória. E as partes envolvidas no processo originário são as partes legitimadas a ajuizar a ação rescisória, mas também o terceiro, né? Desde que ele seja juridicamente interessado. Então, está correta a letra A. Letra B, não pode ser impugnada por ação rescisória, mas apenas por ação anulatória, que pode ser proposta pelo terceiro juridicamente interessado. A gente estudou já também a ação anulatória, não é o caso, né? Não cabe ação anulatória nessas situações. Isso é cabimento de ação rescisória. Letra C pode ser impugnada por ação rescisória, que só pode ser proposta por quem foi parte na ação em que tal decisão foi proferida, não porque o terceiro juridicamente interessado pode também propor a ação rescisória. Letra D não pode ser impugnada, já está errado, né? E letra E também, não pode ser impugnada por ação rescisória ou anulatória, mas sua ineficácia pode ser incidentalmente declarada em qualquer processo. Não. Então, a única possibilidade é mesmo a letra A, né? Então, pode ser impugnada por rescisória, pode ser proposta por qualquer parte ou até mesmo pelo terceiro juridicamente interessado. Por isso que a alternativa correta aí é a letra A. Sétima questão. Considerando os princípios pertinentes aos recursos, aponte a opção que não se mostra correta. Letra A. O princípio da singularidade implica dizer que para cada ato judicial recorrível, há um só recurso admitido pelo ordenamento jurídico. E mesmo quando aparentemente existe a percepção de 2 recursos simultâneos, as questões atacadas em cada um dos recursos serão distintas. Aqui a gente está procurando a incorreta, né? Então, está certa a letra A. Não é a nossa alternativa porque ela está certa, né? Então, o princípio da singularidade é isso mesmo, né? Cada ato judicial recorrível traz a hipótese de um recurso. Eu tinha dito isso a vocês em sala de aula, né? Para cada situação em que é cabível impugnar uma decisão ali dentro do processo originário, existirá um recurso cabível. E aí, quando houver a possibilidade de você ter 2 recursos simultâneos, por exemplo, recurso ordinário e extraordinário, né? Recurso especial e extraordinário, por exemplo, STJ e STF, mas mesmo assim
os objetivos aqui são diferentes, as questões são distintas. Por exemplo, recurso extraordinário vai discutir questões constitucionais, né, do STF. Recurso especial ou recurso ordinário vai discutir questões de lei federal, né? Então, conflito de leis, lei federal com lei estadual. Então, isso vai ser outra matéria que vai ser atacada naquele recurso. Então, mesmo que haja a possibilidade de recursos simultâneos, mas as hipóteses de cabimento são distintas, certo? Então, está correta a letra A, mas não queremos a certa, queremos a errada. Letra B. O princípio da taxatividade implica dizer que o cabimento e a forma do recurso não dependem de arbítrio da parte. Os recursos existentes são os que estão consignados no artigo 994 do CPC. Quem entendeu essa letra B responderia até a outra questão lá que estava como essa alternativa correta, né? Então, essa está certa. Então, cabimento, forma do recurso não dependem da parte. Não é a parte que escolhe o que é que vai colocar no recurso. Não é a parte que vai escolher o recurso cabível. Por quê? Tem que se ater ao que está previsto na lei. É a lei que determina qual é o recurso cabível, quais são os requisitos para esse recurso, quais são as hipóteses atacáveis por aquele recurso. Então, tem que se seguir aqui os limites estreitos que são estabelecidos pela lei. Então, é a lei que determina qual é o recurso cabível. E como a gente já viu na taxatividade, só é cabível o recurso se estiver previsto em lei, né? Para aquela hipótese ali a ser recorrida. Então, a letra B está certa, mas não queremos a certa, queremos a errada. A errada é a C. É permitida a reforma da decisão impugnada em prejuízo do recorrente, podendo o órgão julgador alterar a decisão hostilizada além do pleiteado pela parte. O que a gente viu, né, nessa parte dos princípios dos recursos é que não se pode reformar a decisão em prejuízo do recorrente, né, a famosa reformatio in pejus. Não pode haver, né, essa reforma, né, em prejuízo. A aula online tem essas coisas, né? Vai passando o carro de som aqui, aí vai atrapalhando. Deixa eu voltar para lá. Então, como eu estava dizendo, né? A questão aqui da decisão impugnada no recurso, ela não pode trazer prejuízo, né? Ela não pode vir para prejudicar o recorrente, né? O que ela pode trazer é o indeferimento para aumentar, né? Para ampliar aquela decisão, mas ela não pode tirar o que já foi dado como direito para o recorrente, né? E aí, outra coisa que está errada aqui, né? O órgão julgador altera a decisão hostilizada além do pleiteado pela parte. Também não pode ultrapassar o que foi pedido, a decisão ultrapetita. Então, nem pode trazer prejuízos e nem pode ir além do que foi pedido, né? São os limites aí que existem, tanto para, no caso da decisão ultrapetita, esse limite existe no processo de conhecimento e também vai existir aqui. Então, a questão da decisão hostilizada, além do que foi pedido pela parte, não cabe nem no processo de conhecimento e nem no recurso. Por isso que está toda errada a letra C. São dois erros aí, né? Na primeira parte da frase e na segunda. É a nossa alternativa, né? Nós queremos a incorreta, mas vamos ver o restante, né? O princípio do duplo grau é considerado pela doutrina como um antídoto contra a tirania judicial, considerando que toda matéria, em regra, deve ser submetida a 2 julgamentos, evitando abuso de poder do juiz. Então, a questão do duplo grau de jurisdição é cabível justamente para isso, para dar à parte, né, insatisfeita a possibilidade de ter um novo julgamento, de ter uma nova decisão de outro juiz ou de outros juízes, que possa mudar uma eventual decisão do primeiro grau que seja desfavorável a ele, né? Então, isso traz, a democratização do processo, já que evita abusos de poder por parte do juiz, né, que se chamaria de tirania judicial. Então, para evitar que o juiz cometa esses atos de abuso de poder, vem a possibilidade de se ter uma decisão nova, né, em grau de recurso. Então, está certa a letra D. E letra E, a fungibilidade consiste na possibilidade do julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado. Certo, a gente já viu isso na outra questão também, né?
Então, o julgador, né, o desembargador relator, os desembargadores aproveitam aquele recurso, mesmo tendo colocado-se o nome equivocado do recurso. Mas ele é cabível em outra hipótese, então dá para adequar e julgar. Então, a alternativa aqui que queríamos errada, né, foi a C, letra C. Oitava questão, aquela famosa questão para a gente pegar as frases e associar nas alternativas, né, qual seria correto. Então, vamos lá. Em relação aos recursos previstos na legislação processual, analise os itens abaixo. Primeiro, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, independentemente de eventual do recurso principal. Alguém está aí com o microfone aberto. Já coloquei no mudo. Voltando. Então, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, independentemente de eventual desistência do recurso principal. O erro está no final, né? Independentemente de eventual desistência do recurso principal. Não. Veja, quando o recurso é adesivo, ele está completamente subordinado ao recurso principal. Então, se houver desistência do recurso principal, o recurso adesivo fica prejudicado e não vai poder ser julgado. Por quê? O recurso adesivo ele já é um recurso do recurso, vamos dizer assim, né? Ele já é uma questão que está sendo discutida sobre o assunto do recurso principal. Então, se o recurso principal não vai ser mais julgado, para que julgar o recurso adesivo? Então, não cabe mais o julgamento do recurso adesivo. Então, não é independentemente de eventual desistência. A desistência do recurso principal leva, consequentemente, ao não julgamento do recurso adesivo. Por isso que a primeira frase está errada. Segunda, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Né? O recorrente pode desistir do recurso quando ele quiser. Ele não precisa pedir autorização para outra parte ou para as outras partes para desistir. Ele desiste e pronto. Comunica ao juízo a desistência, fim de papo. Né? Terceiro, então está certa a segunda, né? Terceira, a desistência do recurso não impede a análise de decisão de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Então, o fato de desistir do recurso, né, não vai impedir que em outras questões, né, ou que casos de repercussão geral sobre aquela mesma situação, sejam reconhecidos e julgados. Né? Então, a desistência de um recurso não impede que essas análises de questões sobre outros casos iguais sejam reconhecidos ou sejam julgados. Então, está certa a terceira. Então, na nossa alternativa, estão corretos somente os itens 2 e 3, letra C, na oitava questão. Nona questão, assinale a alternativa correta em relação aos princípios recursais. Né? Cai muita questão de princípio recursal para vocês, né, se ligarem bem neles. E aí, então, chegamos na letra A. Aqui nesse estamos procurando a alternativa correta. Né? O princípio da fungibilidade não foi previsto normativamente no atual ordenamento jurídico processual, não mais se podendo receber um recurso por outro em situações de pretensa dúvida. É o contrário, né? A gente já viu aí exaustivamente que é possível, sim, a fungibilidade. Né? E tem previsão, sim, do CPC. Letra B. Pelo princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, afirma-se que só se admite uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. Tal princípio comporta exceções, em que se admite a interposição concomitante de duas espécies recursais contra a mesma decisão. Essa é a leitura que se faz do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade. Então, em regra, só existe um tipo de recurso para cada tipo de impugnação da decisão judicial. É sempre assim. Em regra, né? Só que aí é possível, como eu falei agora há pouco, né? Por exemplo, pode haver a possibilidade de você interpor ao mesmo tempo dois recursos, um para o STF e um para o STJ. Recurso extraordinário para o STF, recurso ordinário ou especial para o STJ. E aí, é possível isso? Sim. Só que
para cada um desses recursos haverá uma hipótese diferente para interposição. Não é a mesma coisa, né? Para o STF, é um recurso sobre uma decisão que afeta, né, determinação da Constituição Federal. Para o STJ, o recurso ordinário ou especial vai ser para tratar de conflito, por exemplo, entre a lei federal e a lei estadual, né? Então, essa é a questão que aparece aqui, né? Tá certo, então, a letra B, porque ela trata corretamente do princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. Aí, de novo, colocaram, né? Nenhuma das alternativas. De novo, corta ela, não cabe, né? Letra D. O princípio da taxatividade recursal tem sido mitigado, admitindo-se a criação de recursos não previstos expressamente em lei, desde que as partes criem tais recursos de comum acordo. E agora é possível criar recurso por meio de contrato? Não, né? Então, o princípio da taxatividade é bem claro, só existe possibilidade de interposição de recursos se houver previsão em lei. E, dentro das hipóteses previstas em lei, existem lá as hipóteses de cabimento. Então, não é assim. As partes, num contrato, decidem, né? Em caso de interposição de recursos, vamos sempre usar a apelação. Não vale de nada essa cláusula contratual, porque o que está determinado aqui é o que cabe na lei, certo? E aí a letra E, o princípio da vedação ao reformácio impégios, ou seja, proibição da reforma para piorar a situação de quem recorre, não foi admitido em nenhuma hipótese no atual processo civil brasileiro. Mentira, né? É justamente a regra básica aqui, né? Não se pode ter, na decisão em sede de recurso, reforma para prejudicar o recorrente, né? No máximo, ele não vai conseguir nada mais do que ele já conseguiu, mas ele não pode perder o que já ganhou, né? Então, não pode haver aqui reformácio impégios. Então, no Brasil, o processo civil brasileiro admite a reformácio impégios como regra, não é? Não foi admitido em nenhuma hipótese, certo? Por isso que a alternativa correta é a letra B. É a única que está certa ainda na questão. E a 10ª, né, e última, ela traz o seguinte: as sentenças também podem ser classificadas de acordo com o seu conteúdo, segundo 3 espécies: sentenças declaratórias, sentenças constitutivas e sentenças condenatórias. Essa é a classificação que mais se usa, né, em termos de sentença. Mas lembra que o Pontes tem uma classificação quinária, né? Então ele usa ainda a mandatória e a executiva lato sensu. Então, para ele seriam 5 espécies de sentenças. Mas a doutrina majoritária usa só essas 3, né? Declaratórias, constitutivas e condenatórias. O que a questão quer é quanto à sentença constitutiva, né? Então, quanto à sentença constitutiva, assinale a alternativa correta. De novo, nenhuma anterior. Está errado já, né? Sempre tem uma alternativa correta. Letra B. São aquelas que criam, modificam ou extinguem uma relação jurídica. Pode-se dizer que tais sentenças certificam e efetivam um direito potestativo. Sendo exemplos de direito potestativo, é faltando um exemplo. Mas a frase está certa, né? Então, são sentenças constitutivas, as que criam, modificam ou extinguem uma relação jurídica. São elas, né? E elas certificam um direito, certificam e efetivam um direito potestativo. Só faltou colocar na questão os exemplos, mas tá certo, né? Não é porque ela está incompleta que ela está errada, porque o que está na frase está certo. Letra C. A autenticidade ou falsidade de um documento, né? Incisos 1 e 2. Não, isso aí é a sentença declaratória, né? A sentença declaratória que determina, né, a autenticidade ou falsidade de um documento, não é a constitutiva. Letra D são aquelas que declaram a existência do direito material da parte vencedora e autorizam a realização da atividade executiva. Não, né? Essa é a sentença declaratória junto com a executiva, com a condenatória, né, no caso. E a letra E são aquelas que não criam, não modificam ou não extinguem uma relação jurídica. Pode-se dizer que tais sentenças não certificam e efetivam o direito objetivo. Sendo exemplos de direito objetivo, falta também. Mas estava errado, né? Porque ela está justamente sendo o contrário da letra B, né? Se a letra B diz que elas criam, modificam ou extinguem relação jurídica e tratam de direitos potestativos, a letra E diz que não cria, não modifica, não extingue e só elas não certificam e efetivam um direito objetivo. Então, por essa razão, que a alternativa correta é a letra B. Então, no nosso gabarito, temos o seguinte, na ordem, né? Primeira letra A, segunda letra E, terceira letra A, quarta letra E, quinta letra D, de dado,
sexta letra A, sétima letra C, oitava C, novamente, né? Nona letra B, de bola, e décima letra B também. Certo? Como vocês não estão... Tá, Daniela? Como vocês não estão com a prova em mãos, aí vocês guardam aí o gabarito, e aí na próxima semana vocês pegam as provas e veem se está tudo ok, né? Caso tenha alguma questão, né, que vocês perceberam lá, por exemplo, o meu cartão resposta, eu coloquei essa alternativa e não tive a pontuação certa lá, né? Não está aparecendo para mim no CIA a pontuação certa. O que é que eu faço? Aí fala comigo que eu vou olhar lá se realmente vou conferir se no cartão resposta, que é o que vale, né? Se no cartão resposta a resposta foi colocada corretamente. Aí, se foi colocada e o sistema não deu direito, eu reviso a prova, o simulado e dou o ponto necessário, né? Se não, seguimos a vida, seguiremos em frente. Semana passada eu já disse a vocês, né? Data de prova, tudo mais. Foi de simulado, AV, tudo mais. Então, já estão aí sabendo as datas, né? A gente já está chegando perto do simulado 2, né? Daqui umas 3 semanas, se não me engano, já é o simulado 2, e depois já vai ser a prova, né? Nossa AV. Então, a gente já está chegando na reta final, certo? Pessoal, a gente vai continuar aqui. Deixa eu só mostrar o começo aqui do assunto do recurso de agravo. Esse material eu vou disponibilizar para vocês até o começo da próxima semana, certo? E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa importante, que eu já quero que vocês comecem a estudar. Eu vou deixar, inclusive, isso lá no Sava para vocês. Porque aqui a gente tem um recurso especial que é muito interessante para ser estudado, certo? Que é esse recurso especial 1.704.520, que ele teve como relatora a ministra Nancy Andrighi. Estão vendo ele aí? Não, ainda não. Deixa eu compartilhar aqui. Aí, vamos. Pronto. Estão vendo agora? Sim. Pronto. Então, eu quero que vocês deem uma olhada, certo? Vai ser um dever de casa para vocês aí. Para vocês olharem esse recurso especial, o 1.704.520, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi. Esse recurso eu mostrei ele para vocês no semestre passado, em TGP, que eu falei um pouquinho sobre ele. Só que naquele momento, a gente ainda não tinha visto recursos, né? Então, eu disse até a vocês, não sei se vocês lembram disso, que eu disse, olha, vou falar disso aqui de maneira geral, mas vocês ainda não sabem do assunto, né? Quando a gente chegar na hora, né, na hora certa, eu vou voltar para esse recurso para a gente analisar ele com mais detalhes. A hora é essa, né? Então, vamos analisar esse recurso com mais detalhes. Esse recurso, ele foi interposto no STJ justamente para tratar da questão do agravo de instrumento, porque existe a discussão sobre o artigo 1015 do CPC, sobre se o artigo 1015 ele traz um rol taxativo ou exemplificativo das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento. E aí, esse recurso especial, 1.704.520, ele trouxe a criação de um tema, né? E aí, esse tema é o que serve hoje como base para que a gente possa analisar o cabimento ou não das hipóteses de agravo de instrumento. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Vão ler esse recurso. São 98 páginas, né? O recurso, o inteiro teor dele, da decisão do acórdão. Mas se vocês não tiverem como ler o inteiro teor, leiam pelo menos a ementa, né? Aqui ela vai explicando a Nancy Andrighi, certo? Nesses pontos, quais são aqui os resultados, né? O acórdão, tá? Então, foi uma decisão de 2018, né? 5 de dezembro de 2018. Aí veja, ó, todo recurso tem isso, né? Na decisão lá do acórdão, tem o acórdão, aí tem relatório, né? Como é uma sentença. Sentença tem relatório, né? Ela vai aqui contar a história do recurso, né? Do processo desde o início até chegar à fase recursal. Aí vem para o voto, que o voto é a fundamentação, né? Aí ela vai determinando aqui tudo, né? Então, eu vou analisar com vocês na próxima aula com detalhes esse recurso. Eu vou deixar ele disponível para vocês lá no nosso Sava, certo? Para vocês olharem ele direitinho.
e já darem uma estudada, porque aí vocês já vão entender direitinho como é que funciona o agravo de instrumento, certo? Que é o nosso primeiro recurso que a gente vai ver aqui. Então, vendo o slide? Sim. Pronto. Então, só passar para vocês terem uma noção básica, né? Porque a gente vai ver o agravo de maneira mais detalhada na próxima aula. Já está chegando o final da nossa aula de hoje, né? Então, que a gente vai ver sobre agravo, né? Vamos debater os requisitos, os fundamentos e as teses jurídicas no contexto dos recursos agravo de instrumento e agravo interno, respeitando as suas limitações infraconstitucionais e constitucionais, visando o desenvolvimento de uma atuação ética, eficiente e eficaz na defesa de pessoas e empresas. E aí, então, né, só para vocês já ficarem cientes que nós temos no nosso sistema atual do CPC, né, o recurso de agravo, e o recurso de agravo, na nossa atual sistemática, ele tem 4 espécies. O agravo de instrumento, que é o mais comum, e aí está entre os artigos 1015 a 1020 do CPC. O agravo interno, que é no artigo 20, está previsto no artigo 1021 do CPC. O agravo em recurso especial, que está no artigo 1042, que é direcionado para o STJ. E o agravo em recurso extraordinário, que é direcionado para o STF, também no artigo 1042. Se vocês quiserem, já podem começar a ler esses artigos em casa, para a gente já, na próxima aula, vocês já ficarem cientes do que trata cada um desses agravos. Geralmente, na doutrina, eles juntam, né? Agravo em recurso especial e agravo em... E aí fica sempre... E aí fica sempre esse recurso como um só, ok? Como eles são direcionados para 2 tribunais diferentes, aí eu deixo sempre eles como 2 espécies diferentes. Mas a ideia, né, que vai estar lá no artigo 1042, é que são como se fosse um recurso só. Mas eles são direcionados para tribunais diferentes, né? Recurso especial STJ, recurso extraordinário para STF. E aí, né, para vocês já saberem, né, o recurso de agravo, na atual sistemática do CPC, ele é definido de forma geral como recurso apto a atacar as decisões interlocutórias de magistrados de primeira instância e as decisões de caráter unipessoal ou monocrático adotadas no âmbito dos tribunais. Então, veja, agravo serve no CPC atual para tratar das decisões interlocutórias, quando é o juiz de primeira instância, ou as decisões monocráticas, que a gente acabou de ver agora em sede de apelação. Aí, se você não está satisfeito com a decisão monocrática, eu disse, ó, pode recorrer ainda, né? Como é que você recorre? Agravo. Né? Só que aí vamos ver qual o agravo. É agravo interno, agravo de instrumento, agravo a recurso especial, agravo a recurso extraordinário, depende do caso, vai depender do que está na lei. Certo? Mas aí, veja, o agravo serve para atacar decisões interlocutórias na primeira instância ou decisões monocráticas ou unipessoais dos tribunais. Esse é o cabimento do agravo. Fiquem já cientes disso. Né? Apelação foi lá, sentença ou decisão interlocutória não agravável. Aí entramos nas decisões interlocutórias. Por quê? Em primeira instância, o agravo é o recurso cabível para as decisões interlocutórias em geral. Aquelas em que não for cabível o agravo, aí você apela. Mas, em tese, as decisões interlocutórias são agraváveis. E, a nível de tribunais, as decisões monocráticas ou unipessoais dos relatores são também agraváveis. Certo? E aí, a gente vê na próxima aula o agravo de instrumento, né? Toda a história desse recurso, e aí vamos ver justamente o recurso especial 1.704.520, que é o paradigma aqui, o caso paradigma para o agravo de instrumento. Certo, gente? Então, já dei aí pelo menos as diretrizes básicas para vocês já começarem a estudar em casa os agravos. E aí a gente vai focar mais no começo da próxima aula no agravo de instrumento. Certo? Certo. Deixa eu só dar aqui uma geral para encerrar a aula, né? Para vocês, que é o seguinte: esse conteúdo está sendo gravado, como eu disse, né? E aí, como esse conteúdo está sendo gravado, ele vai ficar disponível nesse link aqui mesmo do Teams e vai ficar disponível no meu canal do YouTube, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui para mostrar a vocês. Aí eu vou fazer o upload dessa aula e mandar para lá. Aí vocês vão poder acessar essa aula quando quiserem, por esse link ou lá no meu canal do YouTube.
Aí lá no meu canal tem outras aulas, né? Que eu dou aula de um monte de coisa. Aí tem aulas que eu dei durante a pandemia, que ficaram lá gravadas. Tem aulas das outras disciplinas aqui, que eu já dei aula pelo Teams. Vai ficar aula de vocês também. Aí tá lá, vai ficar lá, né? Aula de teoria da decisão sobre apelação. O nome da aula vai ser esse, né? E aí vocês vão poder assistir quantas vezes quiser de novo, né? É até melhor, que aí vocês vão ter já uma coisa para, né, um instrumento a mais para poder revisar para nosso simulado, para nossa prova, que é o conteúdo aqui da aula. E como eu falo rápido, lá no YouTube vocês podem escolher a velocidade, né? Se vão me ouvir mais devagar, se vai ouvir mais rápido, se vai passar um assunto. Então, pula aquela parte, né, que não quiser ouvir. Então, vocês vão poder ouvir da maneira que quiserem lá no YouTube. Deixa eu mostrar aqui para vocês o canal do YouTube. Aí vocês podem acessar lá também, certo? Então, hoje eu coloco essa aula lá. Tá aqui, ó. Então, canal Claudemir Cardoso, professor Claudemir. E aí tem os vídeos, depois vocês olham lá, podem percorrer, ver outras aulas, enfim, fiquem à vontade. Mas vai ser nesse canal que vai estar a aula, além do link aqui também, certo? Então, fiquem à vontade aí para acessar quantas vezes quiserem, certo? Eu não estou vendo, não, o canal. Oi? O seu canal. Viu, Do não? YouTube, não. Deixa eu colocar ali novo aqui. Tá, que eu quero anotar. Tá. Estão vendo agora? Agora sim. Pronto. Aí estou eu. Maravilha. Só assim a gente vai poder estudar novamente, né? Mesma aula. Então, eu acho que na próxima aula a gente já volta normal, né? Porque a chuva já parou. Hoje foi o problema realmente por conta da questão da energia, né? Da oscilação lá da subestação da Equatorial. Então, acho que na próxima semana já está tudo resolvido. A gente já volta normalmente para a nossa aula, certo? Então, a gente se vê na próxima semana na sala de aula. Eu vou fazer a chamada por aqui mesmo, né? Eu já sei os alunos que estão presentes. Então, vou fazer a chamada por aqui. Não se preocupem, que a presença de vocês estará garantida, tá certo? Ok. Vou esperar o Fabiano aqui que está digitando para a gente encerrar. Não esqueçam de dar uma lida nesse recurso especial. Ele é muito importante para vocês entenderem como é que funciona hoje a sistemática do agravo de instrumento, certo? Então, esses assuntos vocês estão vendo que eles são bem detalhados e tal. Então, leiam mesmo esse recurso, viu? Porque ele vai ser bem interessante para vocês poderem entender melhor como é que funciona a dinâmica, né, do agravo de instrumento, que é um recurso muito usado, né? A apelação, o agravo de instrumento são recursos bastante usados, né, em tribunais. Então, para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica, leiam um recurso especial, viu? Eu mando ainda hoje para vocês lá pelo sábado. Tá certo? De nada. Ótimo. Então, gente, obrigado por terem participado aqui da aula, né? Foi um negócio feito aí meio que às pressas, mas deu certo, né? Então, conseguimos ter nossa aula hoje. Não perdemos conteúdo, muito pelo contrário, ganhamos conteúdo e espero que vocês tenham gostado desse formato, né? Que é um formato excepcional, mas que é bem interessante também de ser visto, né? Então, gente, obrigado por terem participado da aula e a gente se vê presencialmente na próxima sexta-feira, tá certo? Bom final de semana para vocês. Tchau, Certo. tchau. Obrigada. Bom final de semana para você e para todos também. Tchau. Obrigado. Tchau.